Olá pessoas, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem, eu espero que vocês estejam se cuidando e cuidando das pessoas que vocês amam. A aula de hoje tem um tema bem diferente, tem como título Paulo Afonso, 62 anos, bairro Tancredo Neves. Bom gente, a aula de hoje é baseada na história local, na história de Paulo Afonso. Usei do site da Prefeitura Municipal de Paulo Afonso, o site PA4 e alguns dos relatos, né, que alguns alunos fizeram em um dos trabalhos, na verdade, nosso último trabalho feito antes da pandemia, em que alunos do sexto, sétimo, oitavo e nono anos ficaram com temas diversificados e a partir desses temas, como por exemplo, as pessoas, né, templos religiosos, patrimônios materiais e imateriais. Então, a partir desses temas, as pessoas fizeram entrevistas e aí eu fui juntando essas entrevistas, as entrevistas que chegaram até mim naquela época, e aqui estão nessa aula também, tá? A aula de hoje também é baseada no projeto político pedagógico do colégio, né, da Escola Municipal Casa da Criança 3. Então agradeço muito ao corpo diretivo, em especial à coordenadora Rosane, por ter disponibilizado um pouco desse material. E aí, a partir desse material, eu faço uma leitura e posso entender um pouco mais sobre a história do bairro Tancredo Neves, a qual eu gosto de chamar do bairro de Mulungu, ok? Bom, antes de falar um pouco sobre a história de Paulo Afonso e a história do próprio Mulungu, eu trouxe para vocês, eu queria citar para vocês uma música que eu gosto bastante, que sintetiza muito esse processo de construção de Paulo Afonso. Claro, uma história ainda muito da elite, das pessoas brancas, né? Então, pelos nomes citados, como Presidente Café, Presidente Dutra, são nomes de grandes senhores, mas tem um contexto histórico muito importante. E foi construída, tem o título de Paulo Afonso e foi construída por Luiz Gonzaga, o rei do Baião. E diz assim: Delmiro deu a ideia e a Polônia aproveitou. Getúlio fez o decreto e Dutra realizou. O presidente Café a usina inaugurou e graças a esse feito de homens que têm valor, meu Paulo Afonso foi sonho que já se concretizou. Olhando para Paulo Afonso, eu louvo nosso engenheiro, louvo nosso caçaco, caboclo bom verdadeiro. Oi, vejo o Nordeste erguendo a bandeira de ordem e progresso, nação brasileira. Vejo a indústria gerando a riqueza, findando a seca, salvando a pobreza. Ouço a usina, feliz mensageira, dizendo na força da cachoeira. O Brasil vai, Paulo Afonso vai, 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 vai. Bom, gente, vamos fazer algumas análises aqui. É importante lembrar a vocês que o site Letras e Músicas manteve a letra original, por isso que algumas palavras como aproveitou, tá? Aproveitou, tá? Não é um erro ortográfico, não. É a letra original da época em que foi construída. Da época em que Luiz Gonzaga construiu. Vamos lá. Eu já falei algumas críticas, né, sobre nomes de grandes senhores, né, de reforçar essa história vista de cima desses senhores. Mas a gente não pode deixar de negar a importância, em especial a do Delmiro Gouveia, né? Depois eu vou comentar um pouquinho sobre ele. Também não, a gente pode chamar atenção para outros trechos, como por exemplo o caboclo, né? A perspectiva étnico-racial, né? O que seria o caboclo? É o indígena, é uma mistura étnica entre indígenas e pessoas brancas. Outra coisa que me chama a atenção, eu vejo o Nordeste erguendo bandeira de ordem e progresso. E aí a gente volta à história, quem é no oitavo ano, em especial quem é do nono ano, sabe que ao longo da história do Brasil, muitas das vezes as pessoas, o Nordeste e as pessoas que moram aqui no Nordeste, eles foram silenciados, marginalizados da história desse país.
Então, basicamente, o Nordeste era apenas Pernambuco, né, em especial Recife, e Salvador. Do resto, foi realmente colocado muito à margem, e especialmente o Sertão. Né? Então, o Sertão sofre bastante com esse processo de seca, esse processo de abandono administrativo, que não foi apenas, né, durante o primeiro e segundo reinado, mas que também foi além, chegando na República. Né? Infelizmente, até hoje a gente percebe grandes disparidades econômicas. Então você tem a região sul e sudeste com um desenvolvimento industrial muito alto e a região norte e nordeste com desenvolvimentos industriais ainda aquém do que deveria mostrar. Né? Mas aí a usina é mensageira e traz na ideia de Luiz Gonzaga uma perspectiva de progresso. A partir da usina, tudo vai progredir. Mas aí o próprio Luiz Gonzaga, em uma de suas músicas chamada Sertão Sofredor, ele fala que a usina de Paulo Afonso só serve para iluminar a cidade grande. Então, ele primeiro elogia, depois acabou fazendo uma crítica a uma triste realidade realmente. Bom, gente, um pouco sobre a história de Paulo Afonso. Nós temos várias histórias que contam o surgimento do nome de Paulo Afonso. A mais convincente, ou pelo menos aquela que a prefeitura traz no site, é a do Paulo Viveiras de Afonso. Né? Essas 6 Marias foram entregues a ele. Né? Isso era muito comum no processo de Brasil colônia. E aí Paulo Viveiras de Afonso cria pequenos povoados, né? Começa a povoar. Aqui já existia comunidades indígenas, e aí em especial a comunidade Pancararu, que hoje está subdividida, né, em outros ramos familiares, entre a cidade de Glória, Brejo dos Padres, Brejo do Burgo, né, algumas outras cidades aqui próximas de Paulo Afonso que tem ou os Pancararus ou outras comunidades como os Catoquins, né, Caruazu, tá certo? Essas comunidades indígenas, elas viviam muito aqui, até porque nós estamos falando de uma região banhada pelo Rio São Francisco, né? Que é um sinônimo de riqueza, e na época era essencial morar próximo de um rio, né? Não dá para se alimentar os animais, praticar a cultura da agricultura sem ter o rio. Então é essencial. Esse rio foi chamado em algumas partes de sumidouro, que é quando o rio começa a adentrar no subsolo, e também passou a ser chamado de forquilha, pelo formato de um Y, em que a cachoeira de Paulo Afonso ela aparentava, tá certo? Então, por muito tempo, essa região passou a ser chamada de Forquilha. À medida que os anos foram passando, né, esse nome Forquilha foi sendo substituído por Paulo Afonso, em homenagem a Paulo Viveiras de Afonso. A cidade, na década de 40, né, em 1913, Delmiro Gouveia, um pioneiro, né, começa a produzir energia hídrica, né, energia elétrica a partir do recurso hídrico, para alimentar a fábrica da Pedra, no povoado Pedra, que hoje é Delmiro Gouveia, a cidade de Delmiro Gouveia. Então, a partir daí, quando chega na década de 40, os governantes da época passam a entender: epa, peraí, é possível fazer energia elétrica ali. Então, vamos trabalhar naquele espaço. E aí, a década de 50, começa o processo de construção das usinas hidroelétricas de Paulo Afonso. É claro que para a construção das usinas hidroelétricas, várias cidades e lugares foram inundados, em especial a cidade de Nova Glória, que era a cidade que detinha o poder administrativo daqui. Né? Paulo Afonso pertencia à cidade de Glória, até que em 28 de julho de 1958, por um decreto estadual, Paulo Afonso passa a ser independente de Glória. E aí nós temos a emancipação política de Paulo Afonso. Essa imagem aí foi retirada do site PA4, que mostra os trabalhadores, né, escavando as usinas,
Uma curiosidade, a usina de Paulo Afonso, as usinas de Paulo Afonso, elas foram as primeiras no Brasil a serem construídas no subsolo. Então, estima-se que as turbinas da usina de Paulo Afonso estejam a 80 metros abaixo do nível do próprio Rio São Francisco. Por isso, é uma grande potência energética. Tá bem? E aí, a partir da década de 50, 60, Paulo Afonso começa a crescer cada vez mais, né? E aí, um detalhe que eu vou chamar a atenção nessa imagem número 1, nós temos entradas diferentes, entradas para as obras, entradas para a Vila Operária, porque existia aqui em Paulo Afonso o que nós na história chamamos de apartheid, segregação. Segregação, nesse caso, socioespacial. Então você tinha um lugar para as pessoas, engenheiros, outros cargos maiores da Chesf, né, que é a empresa que foi criada na década de 40 para suprir essa necessidade da construção da usina hidrelétrica. E você tinha os trabalhadores, os caçacos, né, os caboclos, que viviam de várias partes do país, e por isso Paulo Afonso tem um aspecto muito cultural muito grande, né? Então nós temos pessoas aqui que é da Paraíba, que é do Rio Grande do Norte, enfim, tá, gente? Então existe essa segregação. Essa segregação tem respaldos até hoje. Então, se você vai, por exemplo, no CPA, que era o espaço de lazer dos engenheiros, a região ali próxima são casarões enormes. Agora, se você vai ali no Copa, né, que era o espaço de lazer dos caçacos, dos trabalhadores braçais, você tem ali próximo casinhas menores. Então, existia escola para os filhos dos engenheiros, existia escola para os filhos dos operários. Então, assim, existiam essas segregações, tá? Que acontecem e que causam respaldos até hoje, né? Imagem número 2, a imagem de uma feira como muitas outras cidades. Paulo Afonso também tem feira, né? Uma feira popular. Lá no finalzinho nós temos um patrimônio material de Paulo Afonso, que é a Igreja de São Francisco. Na imagem número 3, se eu disser a vocês, talvez vocês não acreditem, mas essa avenida aí, onde essas pessoas estão desfilando no 7 de setembro, se não me falha a memória, de 1956, é a avenida principal, a Avenida Getúlio Vargas, né, a tão chamada Rua da Frente. Lá no finalzinho nós temos outro patrimônio material da cidade de Paulo Afonso, que é a Igreja Nossa Senhora de Fátima, que é a Catedral da Igreja Católica, tá certo? Quem tiver curiosidade, quiser ver um pouco mais de algumas imagens, é só acessar o site do PA4, que trouxe as imagens numa edição especial dos 58 anos de Paulo Afonso, tá? Bom, gente, como eu já falei, o que são os patrimônios? Os patrimônios, gente, existe uma variedade de conceitos para a ideia de patrimônio, mas está muito associado a pertencimento, a assentimento. Então, existem os patrimônios ditos da humanidade, como, por exemplo, as pirâmides de Gizé, né, no Egito, fazem parte do conjunto de pirâmides que são patrimônios da humanidade pela Unesco. Nós temos patrimônios nacionais, né? Então, por exemplo, o Pelourinho é um patrimônio nacional brasileiro, tombado pelo IPHAN, pelo Instituto de Patrimônio Artístico e Cultural do Brasil. E nós temos os patrimônios nosso, local, né? E aí nós podemos separar os patrimônios entre materiais, aquilo que é palpável, pegável, e patrimônios imateriais, aquilo que não é, você não pega, você curte, você vive, você aprecia, né? Você se entrega. Dentre os patrimônios materiais, nós temos aí a Ponte Dom Pedro II, que liga o estado da Bahia ao estado de Alagoas. Abaixo nós temos o Boi Açucuri, que simboliza a relação entre humanos e o Rio São Francisco. Mas em Paulo Afonso existem outros patrimônios que eu gosto bastante, dentre eles a Casa da Maria Bonita, no povoado Malhado da Caiçara, né? E tem um patrimônio que é do povoado em que eu fui criado, um patrimônio material natural, que é a Serra do Umbuzeiro, que é o ponto mais alto da nossa região, 507 metros acima do nível do mar.
Do outro lado, nós temos alguns eventos importantes que são patrimônios imateriais da cidade de Paulo Afonso, em especial a primeira imagem é a Copa Vela, né? Que há muitos anos já vem alegrando a população paulo-afonsina. No início era apenas uma competição de velas ali na prainha e de repente se transformou em uma grande festa, nos últimos anos comemorada ali na Avenida Paulino Salles, e junta milhares de pessoas. Infelizmente esse ano, devido à pandemia, nós não teremos, mas a gente tem que ter fé, fé na ciência e esperar que as pessoas, que os cientistas, as pessoas cientistas possam elaborar uma vacina, que a gente possa se cuidar e aí no próximo ano a gente está curtindo esses patrimônios, tanto os materiais como imateriais. Embaixo nós temos o novenário do patrônio, né, o santo padroeiro de Paulo Afonso, que é o São Francisco de Assis. Então, o novenário é esperado não só pela comunidade católica, mas por ser o santo muito querido, né, por pessoas de outras religiões. É uma missa, é um aspecto cultural religioso muito aguardado pelas pessoas paulo-afonsinas. Bom, agora chegamos na história do BTN. A história do BTN não se diferencia muito de Paulo Afonso, tá? O bairro Tancredo Neves, na verdade, era o bairro Mulungu, né? O bairro Mulungu é o nome dado a uma planta que tem uma sementezinha vermelha e que tinha bastante por essa região, então passou a ser chamado de Mulungu. E aí a Chesf, né, pensando em aumentar o potencial da sua usina, ela decide criar uma barragem. E aí, para criar essa barragem, ela precisou tirar as pessoas, né? Segundo o material do PVP da escola, algumas pessoas relatam o seguinte, que era saindo de suas casas e um trator atrás derrubando sua casa, né? Derrubar uma casa de uma pessoa, gente, é algo muito... tem que ser muito delicado, porque envolve muito sentimento, né? A ideia de pertencimento. E muitas dessas pessoas foram para lugares pequenos, lugares insalubres, para poder viver, né, nessa região ali que nós chamamos de Mulungu, que na época era como se fosse um povoado, né? Tudo ainda no barro, tudo muito simples. Isso aí na década de 70, tá certo? E aí é criada a primeira escola, né, em 1973, o postinho médico, e aí à medida que a urbanização foi aumentando, obviamente o Mulungu também passou a se desenvolver. Um decreto de 86 transformou o nome Mulungu em bairro Tancredo Neves, trocando o nome indígena por nome de um presidente que nunca morou aqui, diferente das comunidades indígenas, mas que era um presidente, né, um homem branco. Eu acho, e aí analisando enquanto estudante de Foucault e de história, Foucault, gente, é um pesquisador da filosofia francesa. Esse é um discurso que traz relações de poder, né? É como se escolhesse, entre escolher a memória indígena e a memória de um homem branco, escolher a memória de um homem branco, né? Então, até um tempo atrás, as pessoas ainda chamavam Mulungu, e hoje já a palavra Mulungu deixou de existir. Eu, particularmente, prefiro o Mulungu por simbolizar a resistência indígena. Nós temos aí uma imagem de uma das entradas, né, do bairro Mulungu, que ficou pronta no ano passado, belíssima, né? Bom, gente, como eu comentei no início, os estudantes e as estudantes, elas fizeram um trabalho, né, sobre história local, memória, a partir da técnica de pesquisa oral, ou seja, entrevistando pessoas. Foi dado a essas pessoas temas como a toponímia, que é o estudo do nome das ruas. Foi feita entrevista com as pessoas mais velhas de suas ruas, né, grandes personalidades. Foi feita entrevista com aquilo que eles acham que sejam patrimônios materiais e imateriais, e com templos religiosos. Os sextos e sétimos anos ficaram com
além do nome de ruas, com grandes personalidades. E aí não deu para trazer as ruas, mas deu para trazer as personalidades. Então vamos conhecer algumas das principais personalidades do bairro Mulungu. Nós temos a Maria Aparecida, de 75 anos. Nós temos a senhora Amélia Pereira, de 88 anos. E a senhora Amélia, na entrevista que os meninos e a Cecília fez, ela disse que no início foi muito ruim, porque colocaram a família dela em um cubículo, um lugar muito pequeno, que mal dava para os irmãos ficarem, então tinha que ficar abraçados embaixo de um lençol, né? Mostra um pouco desse sofrimento. A senhora Gildete Barros, de 55 anos. O senhor Adolfo Pradene, de 99 anos, praticamente um patrimônio vivo, né, do bairro Tanqueiro Neves. E uma curiosidade, na entrevista do Adolfo, ele disse que conheceu o Lampião, né, ainda quando criança, mas por ser criança e talvez ter um pouco de receio, não adentrou muito nessa memória. Mas é super interessante o diálogo entre a aluna e o senhor Adolfo. Nós temos aqui o senhor José Amaro, de 62 anos. Tem uma parte da entrevista dele que me chamou a atenção, que ele fala sobre como eram os aspectos físicos do Mulungu. Ele fala que não tinha asfalto, tudo era muita lama, né? Na verdade, muitos dos entrevistados e das entrevistadas relatam isso, né? Eram pouquíssimas casas, muita dificuldade de locomoção, porém, também muitos chamam a atenção para a violência, né? Eles dizem que a partir do processo da urbanização também veio a violência, o que na época não era comum. A Maria Miramar, a dona Josefa Ferreira, de 64 anos, a dona Antonieta Ferreira, de 70 anos, né? Foi entrevistada pela Giovana. Aqui nós temos, por último, a Rosângela da Silva, outra que também comentou muito sobre o processo de violência, que lamentavelmente cresceu com o processo da urbanização. E a dona Lindalva Pereira, de 77 anos. Essas são algumas das grandes personalidades entrevistadas pelas estudantes e estudantes do 6º e 7º ano. Vamos aos patrimônios, né? Já falei um pouco sobre o conceito de patrimônio. Esses daqui são patrimônios imateriais. Então aí nós temos uma senhora que foi entrevistada pelas alunas do 8º ano, né? Ana Paula, Carla, Johanna, Emily, Mariana. E ela é uma novenarista, se não me falha a memória, da Igreja Nossa Senhora da Conceição, ou da Conceição das Graças. E aí ela organiza um novenário, que é uma festa que se acontece todos os anos, e aí acabou se transformando em um patrimônio imaterial do bairro Mulungu. Outra, essa senhora aí foi entrevistada por alguns alunos do 8º ano, e ela é uma das organizadoras da Festa da Terceira Idade. Então junta algumas pessoas mais velhas da terceira idade para festejar, né? E aí dentro do relato dela, o que chamou a atenção foi assim: o que não falta é forró de Luiz Gonzaga. Então isso reforça realmente uma boa festa da terceira idade não existe sem Luiz Gonzaga. E eu concordo. Bom, aqui nós temos patrimônios materiais. E aí os estudantes, as estudantes levaram em consideração especialmente algumas escolas. Então nós temos aí a Escola Quitéria Maria de Jesus, que foi a primeira escola estadual no bairro Mulungu, a primeira que trouxe escolas de nível médio. Nós temos a Escola CETEP 2, a Wilson Pereira, foi fundada em 1995. A Escola Sesc Ler, que é para creche fundamental, né, foi fundada em 2007. E aqui uma pracinha fundada agora em 2019, é uma pracinha na rua Nosso Senhor do Bonfim. Agora vamos adentrar a templos religiosos. A ideia é entrevistar
para poder saber um pouco mais sobre a história desses templos religiosos, quando foi fundado, quem foi a primeira pessoa que teve, por exemplo, uma missa, né? A primeira responsável pelo terreiro, enfim. A ideia, gente, é muito mais de entrevista da técnica de pesquisa oral, da história e da historiografia, do que mesmo de cunho religioso, tá certo? Então, nós temos aí a imagem da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que foi fundada em 1992, que na época da entrevista estava passando por reformas, e teve como seu primeiro pastor o irmão Damascedo, tá certo? Aqui embaixo nós temos a Igreja Testemunha de Jeová, né, foi fundada em 2006, e seu primeiro pastor foi o irmão Borges. Aqui nós temos um dos vários terreiros de religiões de matriz africana, Candomblé e Umbanda, o Ilê Axé de Ogum, Rei dos Encantos, fundado em 1995 pela mãe Silva. Né? Aí nós temos a foto da Yasmin, né, com a mãe atual. Aqui nós temos a Igreja Católica, a Igreja Nossa Senhora das Dores, fundada em 1994. O primeiro padre a fazer uma missa nessa igreja foi o Oison. Abaixo nós temos a Igreja Sagrada Família, que pelas igrejas que foram dadas é uma das mais antigas, é de 1976, né? Responsável inclusive por administrar outras igrejas próximas a ela. Vamos à história do nosso colégio, antes de falar um pouco sobre o hino de Paulo Afonso. A escola da Casa da Criança, gente, ela é muito semelhante à própria história do Mulungu. Ela foi fundada em 1973. Tinha como primeiro nome a Escola do Mulungu e depois passou a ser chamada Casa da Criança. É um espaço que pertencia e pertence à Liga Social Católica, às igrejas católicas, como muitas outras casas da criança aqui em Paulo Afonso. O interessante é que no início, quando ela existia, onde era a barragem, eram 2 turminhas, depois passei a ter 4 salas e depois passou a ter 6 salas. E uma das entrevistadas falaram que tinha uma salinha na escola que era o posto médico. Então, além da escola, tinha um pavilhãozinho que era o posto médico. Né? Então, a história do BTN, a história do Mulungu é muito semelhante à história da nossa escola, que foi a primeira escola do bairro Tancredo Neves. Então, a nossa escola ela tem um fator histórico muito forte. Isso é perceptível em sua estrutura, então todos que visitam, quem não visitou, visite a Casa da Criança 3. A gente percebe pelas paredes mais grossas, enfim, a estética muito semelhante àquilo que era construído na década de 60, de 70, tá certo? Bom, para encerrar nossa aula, quero encerrar com o hino de Paulo Afonso, né? O hino de Paulo Afonso, um trecho que eu trouxe para vocês, que me chama muita atenção, e diz o seguinte: guerreiros que enfrentam a batalha, firmando os pés na terra da magia. No rosto do suor, são homens combatentes que têm nas mãos a força da energia. E erguem a bandeira da coragem com armas empunhadas noite e dia. Valentes em ação, é um só coração, simbolizando a nossa harmonia. Nem mesmo a luz do sol e o pulso deste rio conseguiram impedir este grande desafio. Paulo Afonso, cidade de infinita beleza. Paulo Afonso, criada pela própria natureza. Paulo Afonso, lugar de encantos mil. És a capital da energia, riqueza do nosso Brasil. Viva Paulo Afonso, viva os 62 anos dessa cidade maravilhosa e amada por todos nós.
Viva o bairro Tancredo Neves, né? E viva todos os outros bairros, a todos os povoados que pertencem à cidade de Paulo Afonso e que vivenciam esse momento de muita alegria, né, e satisfação, tá certo? Bom, gente, para encerrar a nossa aula, deixa eu falar sobre a atividade. A atividade agora será uma atividade individual, em que cada um de vocês irá entrevistar a pessoa mais velha de sua família. Se você mora com essa pessoa, você pode entrevistar pessoalmente. Coloca uma roupinha composta, coloca a farda da escola e entrevista essa pessoa. Se essa pessoa não mora com você, é preferível que você faça uma videoconferência. Se não consegue fazer essa videoconferência, pode ser com a outra pessoa mais velha que esteja morando com você, e assim a gente evita essas aglomerações, tá certo? Então, entrevista a pessoa mais velha, pergunta a ela o nome, a idade e quais são as suas melhores memórias, quais são as memórias mais importantes que você vivenciou no bairro Tancredo Neves, no bairro Mulungu. Ela pode contar qualquer história da vida dela, qualquer situação maravilhosa, qualquer situação de alegria para com o bairro dela, né, para com o espaço que ela tanto gosta e ama. E depois vocês vão perguntar, na verdade, pedir para que essas pessoas deixem uma mensagem de comemoração aos 62 anos de Paulo Afonso. Vai lembrar, todas e todos devem fazer, mesmo quem já fez o trabalho anterior. Esse é uma outra atividade, é preciso que todos façam. Após fazer essa entrevista e tirar uma foto com a pessoa entrevistada ou um print da tela, se for uma entrevista virtual, vocês vão entrar no Google Sala de Aula de suas turmas e vão postar essas atividades no mural, tá certo? Quem sentir dificuldade em postar essas atividades no mural, me chama, né, entre em contato comigo pelo WhatsApp ou pelas redes sociais que já estão aqui. O Instagram Junior Gomes 24, o e-mail juniorgomes_isto@hotmail.com. Ok? Tchau, tchau, gente. Amo cada um de vocês. Um beijo e até a próxima aula.